Oi, Alan, tudo bem? Como é que você tá? Olá, tô bem, ansioso porque amanhã eu tô indo pro Japão, né? Tô aqui na casa dos meus pais, pedindo da família e ansioso, bastante ansioso. Vamos começar falando sobre a sua trajetória. Com quantos anos você começou a jogar vôlei e como o vôlei chegou na sua vida? Eu comecei a jogar por volta ali de 13, 14 anos. Começou em escola pública, o professor Xandão, né? Ele acabou ensinando todos os esportes para o pessoal da escola, porque normalmente nessa idade a garotada só quer jogar futebol, né? Só quer saber de futebol. E ele acabou ensinando todos os esportes. E eu acabei me dando bem ali no vôlei e acabei chegando onde é que eu tô. E em relação ao seu irmão, você foi o primeiro professor dele? Você conseguiu jogar junto com ele durante a infância? Como é que foi? O Darlan, ele começou a jogar vôlei por um incentivo meu, né? Vamos dizer assim. Eu, como eu já estava começando a gostar bastante de vôlei, comecei a ensinar ele a dar um toque, uma manchete, coisas assim do tipo. Mas eu também estava aprendendo, então foi só ali coisa de brincadeira, de rua, de coisa de irmão. Com 17 anos eu comecei a me destacar no vôlei brasileiro, né, de base, e fui morar em Belo Horizonte. E daí eu me mudei, e daí que ele começou a se interessar mais pelo vôlei, porque ele viu que eu comecei a me destacar. Então quando ele começou mesmo a gostar de vôlei, eu não estava mais presente, né? Não fisicamente, mas de outra forma, né? Incentivando de outra forma. Entendi. Então, assim, você chegou nessa época, mesmo estando distante, você chegou a aconselhar ele? Ou ele também te aconselhar? Ou vocês conversaram muito quando vocês tomam alguma decisão, algo assim do tipo? Então, é que a gente tem 8 anos de diferença, né? Isso é bastante coisa. Agora a gente já não sente que é tanta coisa diferente, né? Mas quando a gente era mais novo, ele tinha 8 anos, eu tinha 16. Então, tipo, era coisa de irmão, mas não era aquela coisa que a gente conseguia trocar assunto, né? Ficar batendo papo. Mas eu lembro que quando ele começou a jogar, né, aqui na infância dele, eu incentivava bastante para ele ir treinar na escola do Miúdo, que daí já era a escolinha ali de Nilópolis. E eu falava para ele ir, para se divertir. E daí ele foi se soltando aos poucos. Mas aí quando ele tava ali por volta de 15 anos, se eu não me engano, ele foi morar em São Paulo, eu já tava morando em São Paulo, e ele foi morar na República do SESI. E daí sim a gente começou a ter mais troca, a gente começou a estar mais próximo um do outro. Ele subia, ele era infanto e juvenil, e ele subia para treinar com adulto, eu já tava no adulto. Então daí que a gente começou a ter mais troca mesmo, começou a ter aquela coisa de irmão, aquela conexão. Quem foi a primeira pessoa que te apoiou a seguir nesse caminho? Eu diria que foi o professor Xandão e o professor Miúdo. Eles dois viram um potencial ali em mim, que a gente mora na Baixada Fluminense e a gente não conhece ninguém que virou jogador profissional. Então a minha família, até todo mundo, assim, amigos, achava que era uma coisa de, tá praticando esporte, né? Só que os professores, eles viam que eu tinha um potencial e eles foram os que mais me incentivaram a eu continuar no esporte. E graças a eles eu consegui chegar onde é que eu tô. E você chegou a falar com eles, ainda mais depois dessa passagem pela seleção e pelos outros clubes? Sim, não, eu mantenho contato com eles, mais com o professor Xandão, tanto que ontem eu fui na escolinha que ele dá aula, né? Eu já vou tanto lá que o pessoal já sabe até a minha história, né? Então só vou lá mais para responder perguntas. Deixa eles livres, perguntar o que quiserem saber, né? Porque não é sempre que você consegue bater um papo com um atleta profissional. Como é que foi pra você participar das Olimpíadas ao lado do seu irmão? Não, essa Olimpíada foi muito especial, porque em 2021 eu fui para Tóquio, mas o Darlan ainda estava começando no vôlei, né? E não tinha torcida, porque era pandemia, mas essa agora em Paris foi incrível, porque eu tinha meu irmão do lado, tinha torcida, né? E muitos familiares foram, a gente conhecia muita gente lá, e a gente pôde ter mais contato com outros atletas de outras modalidades, que 2021 não deu para ter muito contato por causa da pandemia. E foi incrível, é uma experiência muito boa. Foi meio ruim uma parte para mim, porque quando ia começar a competição eu sentia a panturrilha esquerda, eu tive uma lesão de grau 1, então eu fiquei fora dos 2 primeiros jogos, mas foi incrível a sensação de estar lá, de estar vendo meu irmão brilhar, de estar incentivando ele. É incrível ver o quanto que ele cresceu e o quanto eu tô junto com ele ali. Ele sabe que pode contar comigo, eu sei que eu posso contar com ele, e tá ali dividindo a mesma emoção que eu sinto, que é uma emoção muito difícil de explicar, saber que ele tá sentindo a mesma emoção ali,
que a gente nem sabe explicar um pro outro. É incrível. É muito bom mesmo ter alguém na nossa família assim por perto da gente mesmo. E assim, um vídeo de vocês que viralizaram bastante foi quando vocês botaram nos stories que vocês estavam no mesmo quarto, nas Olimpíadas, dividindo o mesmo quarto. E assim, eu queria que você contasse um pouco da sua experiência. Como é que foi pra você na Vila Olímpica? Como é que eram os quartos? Como é que foi essa experiência pra você? É que eu e Darlan, a gente já divide quarto quando a gente tá com a seleção, né? Tipo assim, eu que pedi até pro supervisor colocar a gente junto, porque quando eu ainda morava em Nilópolis, a gente dividia quarto. E quando a gente fica muito tempo com a seleção, a gente sempre fica com um companheiro de quarto. Então, pra mim, sempre foi muito mais tranquilo estar com o meu irmão. E acabou que chegou lá na Olimpíada também e colocaram a gente junto. E daí ele já falou que não aguentava mais ficar vendo a minha cara, porque a gente já tava uns 3, 4 meses juntos. Mas foi bem tranquilo. O quarto lá era meio pequenininho, o Darlan não é muito organizado. E daí eu ficava pegando o pé dele pra ele arrumar a mala, deixar as coisas direitinho. Mas foi bem bacana, porque no prédio do Brasil, né, que tem os prédios certinho, cada país tem o seu prédio. O prédio do Brasil a gente sempre encontrava algum outro atleta ali de outra modalidade, atletismo, ping-pong, boxe. E eu sempre tentei bater papo ali com algumas pessoas ali que eu vi que batia a vibe. O Darlan também, a gente tem a mesma vibe, eu e o Darlan, pra ficar mais parecido aí. Mas foi uma experiência incrível porque a gente estava ali com os caras de alto rendimento e a gente sabe que atleta de alto rendimento passa e a gente conseguia bater um papinho ali legal. E teve algum atleta lá que vocês chegaram a tietar, a pedir dica, algo assim do tipo, que vocês gostaram? Eu bati papo com o Kenel do boxe, gente boa pra caramba. O Almir também, do salto triplo, eu também já bato um papo com ele via internet e a gente teve a oportunidade de se encontrar lá. Então a gente trocou uma ideia ali. E como os esportes são diferentes, é meio difícil trocar dicas, né? Mas falar sobre ansiedade, falar sobre alimentação lá, falar sobre as coisas de tô ansioso, não consigo dormir, essas coisas a gente bate um papinho ali bem rápido. Mas dá pra ter uma troca, assim, dá pra ter uma troca. E, assim, falando de seleção agora, como é que você avalia o desempenho do Brasil nas Olimpíadas? E, claro, pra você, a queda foi muito doída? A gente não chegou onde a gente queria, mas a gente sabia que ia ser extremamente difícil, porque todas as seleções ali estão no alto nível. A gente não tá pra trás, mas a gente não chegou no nosso melhor momento, né? Até porque o Bernardinho assumiu esse ano e ele teve pouquíssimo tempo para poder organizar o time, né? Deixar o time da cara que ele queria ter. E a gente caiu ali nas quartas dos Estados Unidos, que é um time totalmente competente, ficou em terceiro lugar. É um time muito estudioso e o nosso time é um time muito físico, né? Não é muito daqueles jogadores craque, é aquele time que a bola vai pro alto e a gente coloca no chão na força. Então, contra os Estados Unidos é difícil porque eles conseguem marcar bem os jogadores. Então, acaba que a gente não conseguiu desempenhar o nosso melhor voleibol naquele jogo. E os Estados Unidos está extremamente parabéns por ter conseguido fazer isso, porque não é fácil. Mas a gente queria com certeza ir mais longe, mas a gente sabe que isso é o esporte, né? Para alguém ganhar, outro tem que perder. Então agora a gente vai treinar e tentar voltar mais forte ainda para na próxima ocasião a gente ser o vencedor. E você falou que o Bernardinho não teve tempo de colocar o time da cara dele. Você acha que essa troca de técnico já no fim do ciclo ajudou, piorou a situação? Como é que você enxerga assim? Eu acho que o Bernardinho ele chegou e ele tentou manter muitas das coisas que já estava, né? Porque ele ia ter pouco tempo. Eu acho que ele teve 3 meses só treinando a gente. Então ele acabou não mudando muita coisa, né? Mas ele tentou dar uma carinha dele aqui e ali. Então eu acho que não interferiu, né? Eu acho que com certeza se ele tivesse mais tempo a gente provavelmente chegaria melhor, mas acho que não chegou a interferir, né? Acho que a gente não jogou pior por ter trocado o técnico. Acho que a gente poderia estar melhor se a gente tivesse mais tempo para treinar com ele. E assim, o Bernardinho tá com um futuro meio definido na seleção. E vocês chegaram a bater um papo para conversar? Você sente que ele fica, se ele vai embora? Como é que tá aí? Isso aí é uma incógnita, porque a comissão técnica sobre esse assunto eles não conversam muito com a gente.
Então a gente fica meio sem saber, a gente fica igual torcedor aí, querendo descobrir o que vai acontecer. Mas eu acredito que se ele não ficar, ele vai estar ali por perto ajudando, como ele sempre fez, como ele sempre vai fazer, até quando ele aguentar fazer. Ele sempre vai estar ali por perto, porque ele é apaixonado por vôlei. Se ele não estiver à frente, ele vai estar ali como um conselheiro, vai dando dicas, vai estar acompanhando os treinos. Ele vai dar o jeitinho dele estar ali. E agora sobre você na seleção brasileira. Com a saída do Lucão e do Bruninho, você vira um veterano e uma peça muito mais importante na seleção. Você se sente pronto para pegar esse papel? Eu acredito que eu já estou na seleção acho que uns 7 anos aí, por aí, né, na seleção adulta, porque eu jogo na seleção brasileira desde os 17 anos, né, na categoria de base, subiram. Eu acredito que eu já estou com uma experiência bem boa, né, e acredito que agora vai vir bastante jogadores novos, da idade do Darlan, ou até mais novos, né, vai dar uma renovada boa. E eu acredito que eles também vão ganhar uma experiência boa. O Darlan, já com 22 anos, já é extremamente experiente, ele pôde jogar uma Olimpíada, né, jogou pré-olímpico, jogou super bem, e ele já sentiu que é diferente, não é igual jogar a Superliga, tem um quê diferente ali. E essa garotada vai precisar jogar também para ganhar experiência, né? É assim que funciona. Então, momentos ganhando e momentos perdendo, que você consegue melhorar. Aí eu vou estar ali para ajudar, né, no que for possível, mas eu tenho certeza que os mais novos também vão vir com força total e querendo o espacinho deles ali. E ainda assim, em relação ao seu futuro, você se sente esperançoso em relação ao próximo ciclo? Como você acha que o que o Brasil aprendeu nesse ciclo e que com certeza pode melhorar e não levar algumas coisas para Los Angeles? Eu acredito que até Los Angeles a gente tem 4 anos aí para ver o que deu errado, né? A gente tem muitas competições entre uma Olimpíada e outra e a gente vai com força total para ganhar todas, com certeza. Eu acho que a gente conseguiu ver ali que a gente está um pouco abaixo em questão de não errar. A gente, como eu falei, a gente é um time um pouco mais forte, um pouco mais agressivo, então acaba que a gente acaba perdendo algumas bolas que às vezes não deveria perder, né? Se a gente conseguisse jogar um pouquinho de uma maneira um pouco mais técnica, né? Então acho que isso vai ser trabalhado nesses próximos 4 anos, que a gente viu que a gente está atrás das outras seleções. Eles acabam errando um pouco menos do que a gente, apesar que a gente faz bastante pontos, eles erram menos, então eles dão menos chances da gente alcançar os 25 mais rápido. Mas eu tenho certeza que isso vai ser trabalhado agora no próximo ciclo. E você falou muito da questão das seleções errarem um pouco menos e afins. Você sente que houve uma evolução no voleibol mundial? Sim, eu acredito que sim. Antes, o pensamento era só de colocar a bola no chão da forma mais forte possível, né? E agora eu acredito que já mudou um pouco isso. A gente já consegue ver que o nível de saque aumentou, a velocidade de saque aumentou. Então as bolas já não chegam mais perfeitinhas ali para os levantadores botarem o atacante na boa. Então essas bolas de face quebrada, dá para ver que os jogadores já estão começando a trabalhar melhor, né? Jogar no bloqueio para voltar para o seu time, ou jogar em alguma peça para tirar algum atacante. E isso é questão de poucos anos para cá, né? De uns 2, 3 anos para cá a gente vê que isso mudou. O número de erro diminuiu bastante. Então acho que essa é a nova tendência aí do voleibol, errar o mínimo possível e saber a hora certa de forçar o ataque. E assim, você acompanha outros esportes além do vôlei? Ou você só foca no vôlei e é isso? Não, eu tenho acompanhado poucos outros esportes, né? Porque como a gente estava agora em ano de Olimpíada, estava focando muito no vôlei. Mas esse ciclo agora, como passou a Olimpíada, né? Agora dá para você assistir um pouquinho de outra coisa, até porque eu vou ficar 1 mês e meio agora sozinho lá no Japão. Aí eu vou assistir mais outros esportes. Eu gosto de assistir o kennel do boxe, gosto do atletismo também, acho bem bacana. Futebol eu assisto, mas não muito, não sou muito de futebol, basquete. A gente acaba acompanhando um pouquinho de tudo. E agora, Alan, para fechar, além da sua ida para o Japão, quais são os seus próximos objetivos na carreira? Eu acho que eu penso um ano de cada vez, né, uma temporada de cada vez.
Agora é focar no Japão, porque vai ser minha primeira temporada lá. E eu quero ir bem, né? Então é focar totalmente lá. E depois disso, ver o que vai surgindo, né? E eu não consigo planejar daqui a 4 anos, porque muita coisa pode acontecer. Então, na minha cabeça está sempre um ano de cada vez, sempre focando na temporada, né? Porque se eu for mal nessa temporada que vem eu vou ter que baixar o nível de jogo ou algo do tipo, trocar de time. Então, sempre focando ali nessa temporada atual. Toda a sorte do mundo pra você, boa viagem, boa temporada e sabe que a gente tá torcendo muito por você aqui, viu? Ah, valeu, muito obrigado. Muito Obrigado aí pela obrigada. entrevista.